Boa tarde, queridos. Boa tarde, queridas. Quero compartilhar brevemente uma palavra que Deus trouxe ao meu coração no momento de oração, no momento de busca por Ele, em meio a uma sensação de temor, de receio, de medo pelo amanhã. A palavra de Deus no Salmo 130, versículo 5 a versículo 7 vai dizer assim: Espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Versículo 7 vai dizer: ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Eu gostaria de fazer uma pergunta para nós nessa tarde, mediante essa palavra. Qual a proporção da sua espera? Qual é a medida da tua esperança? Você divide a sua esperança com algo maior que ela própria? Porque nós somos orientados, primeiramente no versículo 5, por essa palavra, somos orientados a esperar com todo o nosso ser. Com todo o nosso ser. E colocar na palavra de Deus a nossa esperança. Como é que você está esperando? Qual é a proporção da tua espera? Você espera, mas sem expectativa do amanhã? Você espera com grande temor e medo? Não que não seja lícito temer, não que não seja considerável receiar nesse cenário que nós estamos vivendo. Hoje o dia amanheceu e está lindo. Porém, quando nós saímos na rua por alguma necessidade, percebemos que estamos verdadeiramente como os sentinelas, aguardando pelo amanhã, aguardando por um novo dia, aguardando por uma nova realidade. O que é um sentinela? Um sentinela é um vigilante que está ali, naquela condição que não pode sair daquela situação, porque ele espera, porque ele vigia. E nós estamos hoje, meus queridos, vivendo uma condição, uma realidade, na qual nós vamos precisar ter essa proporção de espera, tanto quanto um sentinela espera pelo amanhecer. E aí, eu quero perguntar, você espera dividindo essa esperança com o teu medo, com o teu receio, com a tua preocupação, ou você tem conseguido esperar com um anseio por dias melhores, assim como o sentinela, quando está a postos, ele acredita que o amanhecer vai chegar e que ele vai poder sair daquela condição de vigilância e ele vai poder descansar e ele vai poder fazer as suas atividades, ele vai poder voltar para a sua rotina. Nós precisamos esperar assim, com essa ousadia e perspectiva de futuro, de amanhã. Sei que o cenário não é fácil. Eu estive na rua ainda há pouco, fui ao mercado e a sensação é péssima. Você teme, você tem que estar com uma máscara, você não pode tocar nas coisas, se você toca você tem que usar um álcool gel e quando você chega você tem que tomar um banho, se lavar, se trocar. E eu também temo. Mas a palavra vai nos orientar. Primeiro, o autor desse texto, que é Davi, ele vai dizer que ele espera e que ele espera. Ele vai falar da condição dele. Mas logo em seguida ele vai nos dar quase que uma ordem. Ele vai dizer: ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Meu querido, amor leal, pense comigo, o que seria, o que vem a ser um amor leal? Nós que somos pais, mães, nós amamos os nossos filhos, mas ainda assim falhamos. Ainda assim deixamos a desejar em algum momento. Às vezes corrigimos da forma incorreta, às vezes não sabemos disciplinar, às vezes não sabemos colocar o limite, ou às vezes damos limite, mas sem muito amor, somos grosseiros, somos rudes. Amamos, mas falhamos. Mas pense num amor que é leal, que não falha. Num amor que não tem
possibilidade de erro, num amor que não tarda, que não se antecipa, num amor que age sempre na medida e na proporção e no momento certo. Esse é o amor do nosso Deus, um amor leal. E o autor desse texto vai dizer, então, para nós, como quase que uma ordenança, ele entende aquele sentimento, talvez eu acredito que ele tenha sido tomado por essa expectativa, por essa proporção de esperança que ele realmente precisava. E quando ele faz isso, ele vai dar quase que uma ordem, vai dizer, ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e há redenção. Querido, o que é redenção? Eu estou olhando porque eu tenho algumas anotações que eu fiz mediante essa palavra. Redenção é um auxílio em circunstâncias muito difíceis, ou seja, salvação. Então você tem esperado com expectativa de redenção? Você tem esperado com a expectativa de salvação nesse momento que nós estamos vivendo? E o que significa isso? Significa que mesmo com medo, mesmo, que você esteja angustiado talvez por dentro de você, temeroso pelo futuro, não conseguindo controlar suas próprias emoções, não importa. Mas qual é a medida da tua esperança? Pega esse sentimento e coloque ele no devido lugar. E o devido lugar dele é na presença do Senhor. Lance ele diante do Senhor. Diga para o Senhor, Senhor, aqui está o meu sentimento, eu estou com medo. Tenho medo porque todos nós temos. E essa foi a minha oração ontem, irmãos. Diante de tantas notícias, nossos irmãos adoecendo, pessoas próximas de nós adoecendo. E nós começamos a ficar embaralhados e temos um inimigo da nossa alma que quer roubar-nos a fé, quer penetrar em nossa mente, quer mexer na nossa estrutura principal, que é a nossa estrutura espiritual. E a palavra que me veio em mente foi o Salmo 56, versículo 3, que Davi diz assim, mas quando eu estiver com medo, eu confiarei em ti. Então eu disse para o Senhor, Senhor, eu também tenho medo. Tenho medo por mim, tenho medo pelos meus queridos, tenho medo pelos meus irmãos. Tenho medo pelas nossas crianças. Mas eu escolho confiar em ti, apesar desse medo, apesar desse sentimento. E Deus foi me trazendo à memória outras passagens bíblicas, como o Salmo 27, no versículo 5, que vai dizer que na adversidade nós seremos guardados em sua habitação. Em seu tabernáculo nós seremos escondidos. Sabe o que é um tabernáculo, meu querido? É morada. E no passado o tabernáculo se referia à morada da presença de Deus. O nosso tabernáculo é a presença do Senhor. Nós vamos estar seguros nele, nós vamos estar protegidos, bem guardados nele, na presença dele. E ao final, no Salmo 27, esperar na proporção certa vai mostrar para nós que isso possibilita nos ter a convicção de ver a bondade do Senhor na terra dos viventes, ou seja, é nesse tempo aqui. É nesse tempo aqui. Então, meu querido, eu quero concluir dizendo, espere, o Salmo 27, versículo 14 vai mostrar para nós qual é a proporção de esperança que nós precisamos ter. Não é esperar de qualquer maneira, não é esperar como quem está no piloto automático dizendo que espera ou que tem esperança, porque todo mundo está dizendo que você precisa ter